Saúde do homem é o tema do programa Pense Saúde de hoje. Para debater esse tema estão conosco o urologista Dr. Marco Túlio Lasmar, a clínica geral e gastroenterologista doutora Marisa Fonseca Magalhães e o também urologista Dr. Francisco de Assis Teixeira Guerra, médicos aqui cooperados da Unimed BH. Deixei uma pergunta no bloco anterior, doutor Francisco, que você tinha comentado em relação a hormônios. A gente sabe que a mulher, depois do climatério, depois da menopausa, algumas têm indicação de reposição hormonal. E no caso dos homens, isso é necessário? Bom, então, o primeiro ponto básico de diferenciação é o que você comentou. A mulher tem o climatério e ela tem a menopausa, que é a última menstruação. O homem, a partir de 40 anos, pode acontecer a diminuição dos hormônios circulantes. Então, não significa que o homem vai ter necessariamente uma diminuição hormonal e necessitar de uma reposição. Isso é muito importante. Muitas vezes nós recebemos pacientes com uma determinada idade querendo fazer uma reposição para melhorar alguma performance. Então, não. Estatisticamente, em torno de 15 a 25% dos homens vão precisar em algum momento dessa reposição hormonal. Essa avaliação, na verdade, esse diagnóstico, ele é feito através de uma análise clínica e laboratorial. Então, essa análise clínica tem alguns dados que são muito importantes e que a gente diz que, na verdade, trata-se de uma síndrome. Não há um dado específico que você diagnostica com uma baixa hormonal. O principal deles é a diminuição do libido, do desejo sexual, fraqueza muscular, perda de pelos, queda de pelos, angústia, depressão, ansiedade, fragilidade óssea. Então, na verdade, existem indicativos e nenhum deles é determinante. Quando você associa a essa história clínica com uma alteração hormonal, você pode indicar a reposição. Por que pode? Porque também todo e qualquer medicamento ou reposição hormonal tem seus riscos e benefícios. Os eventos adversos, os efeitos colaterais de uma reposição hormonal podem ser importantes ou graves. Por exemplo, o sangue pode ficar mais viscoso e, com isso, aumenta a incidência, a chance de uma trombose arterial ou venosa. Há controvérsia sobre melhora ou piora de eventos cardiovasculares. Então, aqueles pacientes que já têm uma insuficiência cardíaca congestiva, a reposição ela deve ser muito bem avaliada, porque o risco de um evento cardiológico é maior. Certo. Pacientes com hipertensão arterial grave, também é uma reposição que deve ser bastante comedida. Enfim, a partir do momento que o homem se preocupa em fazer uma avaliação, um check-up da sua saúde, o seu urologista vai saber indicar a necessidade ou não de uma reposição hormonal. E aí, ou seja, não é igual a mulher, né? Que interrompe realmente a produção de um hormônio e precisa, exato, ou não, às vezes não, repor esse hormônio. Mas, pensando ainda nos hormônios, quando existe indicação, foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Francisco, mas se não existe, ou nem tanto, existe risco aumentado para o desenvolvimento, por exemplo, do câncer de próstata ou de algum outro tipo, quando essa reposição é feita? Na verdade, isso é uma coisa também que é muito debatida na urologia, mas hoje se sabe, está muito bem estabelecido, que a reposição hormonal, quando bem indicada, que aí tem todos esses fatores, mesmo. Traz realmente muitos benefícios e ela não está associada ao aparecimento do câncer de próstata. Ela pode, aqueles pacientes que já teriam câncer de próstata, ela pode ajudar a desenvolver mais rápido, mas não está associada ao aparecimento em si do câncer de próstata. Tá. Então, naqueles pacientes que são bem indicados, aí eu vou aproveitar para falar o uso dos hormônios, até nos mais jovens, que usam para aumentar a massa muscular nas academias, existe o risco da reposição hormonal indiscriminada. Inclusive riscos hepáticos, que é uma paciente que tem algum problema hepático, ele não pode ficar usando o hormônio indiscriminadamente,
porque pode aumentar o risco para a insuficiência hepática também, a doutora aqui pode confirmar. Então, assim, naqueles pacientes que está indicado, a reposição realmente traz benefício e isso hoje é bem estabelecido na literatura. E mesmo assim deve ser sempre acompanhado por vocês, né? Sempre. Esse período de reposição. A reposição hormonal, ela não é um medicamento que você vai começar a usar e pronto, vai para frente. Você tem que fazer avaliações periódicas, inicialmente trimestralmente, com dosagens do hormônio, com avaliação de função hepática, de células do sangue, para ver se não aumentou esse risco de trombose, que foi citado pelo Dr. Francisco. Então, assim, a reposição hormonal é um tratamento que tem que ser feito sempre monitorizado. E quando é necessário, realmente melhora a qualidade de vida da pessoa que precisava, né? Bom, eles citaram aqui o fígado, as complicações hepáticas, e hoje em dia a gente tem até uma alta prevalência de esteatose hepática. Algum comentário, doutora Marisa? Não, a gente tem observado, né, principalmente nesse uso não médico, não indicado, que é facilmente obtido aí, né, cópias, análogos de hormônios masculinos nas academias, etc. A gente tem tido casos de hepatites graves, né? Às vezes até com quadro de hepatite fulminante, com quadro de insuficiência hepática. E fora os cânceres de fígado também, que vão estar associados ao uso desses hormônios. Lá na Santa Casa, periodicamente a gente tem pacientes internados com icterícia, começam com quadro de icterícia, uma hepatite, se configura laboratorialmente e até anatomopatologicamente. Às vezes de resolução demorada, prolongado, com um dano hepático importante. Só para lembrar um pouquinho também, principalmente nos jovens, né, que gostam muito de fazer esse uso de hormônio para melhorar a performance e a força muscular. O ganho de massa muscular. Exatamente. O risco de atrofia testicular. Exatamente. É isso. Porque você está usando uma testosterona exógena, que vem de fora, e o testículo ele para de produzir, porque está vindo de fora. Ele entende, não preciso trabalhar, porque já estão me oferecendo, aí, né? Negativo. E aí depois ele não retoma a produção. Então, não? Quando interrompe, por exemplo, o uso, pode não retomar? Exatamente. Ah, tá. Isso é importante falar, Isso é importante até como um alerta, acho que tem um apelo maior, né? Por causa desse risco dessa atrofia. Da atrofia e de ficar permanente. E a relação disso com infertilidade. Então, à medida que ele recebe esse hormônio, como o Dr. Marco Túlio colocou muito bem, o cérebro interpreta. Eu não preciso produzir porque eu já estou recebendo. Para que eu vou gastar minha energia com isso, E a partir do momento que ele parou de mandar esse comando, e a gente não tem como saber quanto tempo ele vai receber desse hormônio e que o cérebro ainda voltaria a dar o comando. Ou seja, pode ser que ele faça uso 3, 4, 6 meses e nunca mais volte a ter estímulo central. Então é muito importante isso, porque nessa faixa de idade mais jovem, muitas vezes o culto ao corpo pode trazer sequelas muito graves. Como bem comentado, sequelas sobre o fígado e muitas vezes sequelas irreversíveis, né, de evoluir com hepatite fulminante, necessidade de um transplante de fígado, um câncer de fígado, infertilidade. E a própria infertilidade, né? É interessante porque nessas pessoas que utilizam, mesmo que você dose, por exemplo, a testosterona sanguínea, não dá para saber se aquela testosterona é a que você está tomando ou a que você está produzindo, ou tem como saber? Para saber até se essa função, se o seu testículo continua produzindo normalmente os hormônios. Na verdade, quando ele faz o uso desse hormônio, quando você dosa, o nível vai estar alto. Então, você não tem como saber o quanto ele está produzindo. Exatamente isso que eu estava perguntando. Não tem como saber qual que eu estou produzindo, qual que é o que estou tomando. Qual que eu estou existe, depois que ele para de tomar, tem como você ter uma ideia se o testículo dele vai retomar a produção ou não, porque tem estímulos nos outros hormônios que você pode dosar, que são de produção da hipófise, que eles podem te dar esse sinal de ver se vai haver a produção testicular ou não. Certo. Então, em alguns casos, essa atrofia, essa parada de produção, ela é irreversível. Bom. Então, tem que tomar mais cuidado, sim. Só para não sei se dá tempo aqui, nesse bloco ainda, dá? Acabamos? Não, é porque a gente
o doutor Marco Túlio tinha falado sobre cigarros, outros hábitos que também podem interferir na saúde do homem, e me parece que você queria comentar alguma coisa em relação ao cigarro. Não, lembrei, é porque você tinha falado que às vezes a disfunção erétil não necessariamente é uma coisa específica, está às vezes relacionado com doenças metabólicas. E aí, nesse caso, os hábitos entram e você queria comentar sobre cigarro, não é isso, doutor Francisco? Porque na entrevista, o Guilherme Barcelos comentou os bons hábitos que ele tem, ele não fuma, e que não bebe. Chamou a atenção que ele não fuma. E dentro da urologia, a principal causa de câncer de bexiga é o cigarro. De bexiga? Então, é pulmão só pensa no e pulmão, bexiga. né? Mas a bexiga é um câncer grave, Muito né? grave. O câncer de bexiga, diagnosticado numa fase inicial, nós temos excelente resultado. Uma vez ultrapassado o limite da musculatura da bexiga, torna-se uma doença grave e que envolve uma equipe multidisciplinar no tratamento. Interessante. Daqui a pouco a gente volta, você citou a bexiga aqui, aí eu vou subir um pouquinho, vou lá no rim, porque no primeiro bloco vocês falaram que alguns homens, vocês falaram muito que alguns homens têm cálculo renal recorrentes. E aí o que é possível fazer, é possível reverter? Por que essas pessoas formam tanto cálculo e de que maneira a gente pode atuar na prevenção mais uma vez? Bom, estamos falando de saúde do homem. Nós vamos para um rápido intervalo, mas o nosso papo ainda continua com muita coisa para você, muita informação. Então fique por aí, daqui a pouco a gente já está de volta.